Eu juro que eu tô buscando palavras para falar com vocês o quão constrangedora foi essa atuação do Vasco no jogo de hoje. Hoje o time do Vasco passou mais de 90 minutos sem conseguir criar uma chance clara realmente de gol. Contra um time fraco da Argentina, que é o Lanús, que não é um time forte, é um time de meio de tabela. Assim como o Vasco infelizmente se tornou aqui no futebol brasileiro. Vasco jogando dentro de casa, em São Januário, estádio lotado, clima para realmente deixar os jogadores do Lanús ali desconfortáveis na partida, mas a gente não viu esse desconforto do Lanús na partida por um grande motivo. Esse time do Vasco, do técnico Fábio Carille, é alérgico a marcar pressão. O que todo time grande, que se preza, faz quando tá jogando dentro de casa um jogo decisivo, um jogo de Copa? Marca a pressão adversário pelo menos nos primeiros 15, 20 minutos. Tira o adversário do conforto. Você vai se matar de correr, mas você vai recuperar a segunda bola, você vai pressionar e, se possível, já faz um gol logo no começo para tirar aquela pressão de cima do teu time. Esse time do Vasco, o técnico Fábio Carille, faz completamente o contrário. É um time que entrega a bola para o adversário, hoje no caso o Lanús. O Lanús começou parecendo que estava jogando em casa. Os primeiros 10 minutos só deu o Lanús na partida, colocaram a bola na trave do Vasco. E o time do Vasco, um jogador olhando para o outro, perdido em campo. O que está acontecendo? Um time que tem muita dificuldade de apertar na marcação, de fazer uma marcação dupla, uma marcação tripla em cima do portador da bola, de vencer duelos. O Lanús hoje, em questão física, em questão de organização tática, engoliu o time do Vasco. Não venceram porque é um time que tem baixa qualidade técnica. Não tem jogadores ali do Lanús que você fala, nossa, são jogadores realmente para decidir a partida. Mas em questão de organização, foram melhores do que o Vasco. E o que mais me dá raiva é, o time do Vasco, tecnicamente, no papel, é um time melhor do que o do Lanús. Era pro técnico Fábio Carille conseguir extrair alguma coisa a mais. Ele não extrai nada. É um time do Vasco previsível. É um time de uma nota só. Tentar jogada pelas laterais, triangulações pelas laterais, para forçar cruzamento no Verratti. Se o Paulo Henrique não tivesse em campo hoje, o time do Vasco não tinha conseguido nem gerar perigo ao time do Lanús. Hoje o Paulo Henrique foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador. Hoje, sem sombra de dúvidas, o Paulo Henrique foi o melhor jogador do Vasco. Parecia que era o único que era um atleta, um jogador de futebol com vigor físico. O resto era um time morto em campo. Ninguém aguenta correr, ninguém aguenta dar um pique, ninguém aguenta fazer uma infiltração, disputar a bola no corpo. O único jogador do Vasco que aguentava alguma coisa era o Paulo Henrique. Hoje, eu bato palmas aqui pro Paulo Henrique pelo jogo que ele fez, porque o restante do time foi uma vergonha. O jogo começa com o Lanús, como eu já falei, pressionando o time do Vasco, botam a bola na trave, o Vasco com muita dificuldade de ter posse de bola ofensiva, de trabalhar no último terço do Lanús, e quando chegava, o time afobado e também sem opção de passe, se desfazia da bola com muita facilidade. Como o time do Vasco joga separado em campo. Gente, o Covid já passou, pode se aproximar. Pode chegar perto. Pode... toca a bola em mim também. Aparece pro jogo. Não é possível. O Vasco é o único time no Brasil, talvez o único time no mundo que não tem aproximação. Os jogadores têm uma distância gigantesca. A troca de passes do Vasco é lenta, mas é lenta por conta disso. O jogador, ele não sabe onde está o companheiro, nunca tem um companheiro perto. Ele precisa levantar a cabeça, olhar para um lado, olhar para o outro, para aí sim fazer o passe. E mesmo assim o jogador vai estar marcado. É cada jogador em um canto do campo e sem opção de linha de passe. E aí o time do Vasco sobrevive ou de lançamentos ou de lampejos individuais. Um lampejo individual do Paulo Henrique com o Ryan, que fazem uma tabela e chegam. Um lampejo individual do Nuno Moreira para descolar um passe para o Coutinho. Um lampejo individual do Coutinho para tentar sair alguma coisa. Um lampejo individual do Verratti na bola aérea. É isso que é o time do Vasco. Ou uma jogada individual de algum jogador, porque organização, trabalho tático, técnico, o Vasco não funciona. Não tô falando que não treina, que não tem, mas não funciona. É mal executado. E quem é o culpado? É o Fábio Carille. Se o Fábio Carille terminar como técnico do Vasco o dia de hoje, agora é 11h38 que eu tô gravando, é isso que o Vasco vai almejar na temporada com o Fábio Carille. Não vai ser campeão de nada, não vai brigar pelo título de nada com o Fábio Carille e vai ficar ali, 13º, 14º do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade com o Fábio Carille. É um técnico que não inspira os seus jogadores a jogarem futebol, a terem tesão, a terem prazer de jogar futebol. Não tem isso no time do Vasco.
É cada um por si e Deus por todos no time do Vasco. Um jogador pega a bola, tenta arrancar, passar de todo mundo e fazer o gol. É assim. Não tem jogada trabalhada nesse time. É bizarro, é bizarro. E aí, empatou com o Flamengo. Cara, porra, até parece que o Vasco tava jogando contra o Barcelona no auge, que era o Flamengo. Não, isso não é parâmetro pra porra nenhuma. Ainda mais tratando de um clássico. O Vasco tem que propor o jogo, esse time não consegue. Cara, que vergonha. Que vergonha esse time protagonizou. Que vergonha. Talvez até os argentinos se surpreenderam. Esperavam uma pressão do time do Vasco e, porra, tá bom. Vai entregar a bola pra mim? Essa facilidade toda pra jogar aqui? Ok. Você vê tanto que o time do Lanús vai percebendo com o passar do tempo, cara, quando que eles vão começar a fazer uma pressão? Nunca. Vou tentar ganhar o jogo também. E aí no final do jogo virou aquela loucura. Os dois times com muita dificuldade de realmente fazer finalizações contundentes, mas um jogo aberto. E o Vasco com mais dificuldade ainda para pisar no último terço. Ninguém hoje no Vasco jogou bem, além do Paulo Henrique. O Nuno Moreira fez um jogo de lampejos, algumas boas jogadas, mas é o que eu falo, todo jogador do Vasco realmente parece que tá cansado. O time do Vasco parece que é cansado em campo. Bate 20 minutos do primeiro tempo, o time do Vasco já tá cansado. Os jogadores já estão de língua pra fora se arrastando. Aí tem o intervalo do jogo, o time do Vasco volta do intervalo, o time parece que volta mais cansado ainda. O tempo que era pra descansar, parece que o time se cansou mais. É surreal o que acontece com o Vasco. As únicas chances de gol que o Vasco criou, que foram ali no primeiro tempo, foram de jogadas do Paulo Henrique, que estava bem no jogo, com o Ryan, quando eles conseguiam se associar, fizeram ali uma boa tabela com o Jair, que fez um jogo muito ruim hoje, conseguiu aparecer nesse lance também, para triangular com o Ryan e com o Paulo Henrique, e o Nuno Moreira teve a chance da finalização, mas ele pegou mal na bola. Mas foi uma das poucas jogadas do Vasco trabalhadas na partida. Uma das poucas, como eu falei, o Jair fez um jogo hoje terrível. O Jair tem futebol para jogar muito mais do que ele jogou no jogo de hoje. E é isso que faz o Jair nunca engrenar no Vasco. Ele faz um jogo bom, aí depois faz outro jogo tenebroso. A torcida já começa a pegar no pé. E aí vira uma bola de neve e daqui a pouco ele já tá de novo encostado. Aí volta, faz algum jogo bom e volta. É um ciclo vicioso do Jair com a camisa do Vasco. Em vários momentos a gente viu somente o Hugo Moura tentando trabalhar essa bola e ao mesmo tempo marcando, recuperando bolas. O Piton cansado, lento, não conseguindo vencer duelos físicos, quando chegava na linha de fundo, os cruzamentos muito ruins. Um Lucas Freitas e um João Vitor até recuperando bolas importantes, mas com alguma dificuldade na hora de sair jogando. Um Felipe Coutinho hoje abaixo. Coutinho hoje não conseguiu articular o time do Vasco, voltando muito atrás para pegar essa bola. O Coutinho tem que receber essa bola no entrelinhas. Ele não tem que voltar lá no pé dos zagueiros para pegar essa bola. Porque beleza, ele pegou essa bola, vai passar para quem lá na frente? Para quem que ele vai passar essa bola? O Nuno Moreira hoje aparecendo bem em alguns momentos, quando a bola caía no pé dele. As jogadas clareavam mais, mas também faltou muita aproximação hoje, a marcação muito dura em cima dele. E faltou jogadores do Vasco para tabelarem mais. Um Ryan, gostei até do jogo do Ryan, tentando, brigando, tabelando com o Paulo Henrique, mas faltou ser incisivo na hora de chegar próximo do gol. E um Verratti completamente isolado lá na frente, a bola não chegou para ele, ele não conseguiu participar do jogo. Dos jogadores que entraram, o Adson hoje entrou muito mal, entrou abaixo, não conseguiu render nada, o Adson errou a maioria dos lances que tentou. O Paulinho teve uma finalização perigosa, mas também só fez isso. Claro, marcou, tentou, mas de perigoso mesmo, teve essa finalização no segundo tempo, foi a única jogada perigosa do Vasco na segunda etapa, essa finalização do Paulinho, que foi no momento do jogo que entrou o Adson, ele botou o Adson na direita, colocou o Ryan para a esquerda já no segundo tempo, colocou o Paulinho no lugar do Jair, demorou a tirar o Jair de campo, o Jair estava mal. E aí o Vasco criou essa situação de gol, a gente até pensou, cara, será que agora o time vai? Ele tirou o Coutinho, colocou o Adson, e aí passou o Ryan lá pro outro lado, talvez um time mais leve funcione hoje. E colocou o Nuno pra armar o jogo no meio, também não funcionou. E chega no finalzinho do jogo, também ele colocou o Alex Teixeira, que fez nada, né? Depois, ainda mais pro final, ele colocou o Matheus Cocão, que quase entregou o gol pro time do Lanús. E ainda colocou o Zucarello, que também não teve tempo de fazer nada, teve 3 minutos em campo. Uma das piores atuações do Vasco, e algo assim, que é claro pra gente. O time do Vasco, ele até vence alguns jogos, mas ele nunca convence, nunca joga melhor do que o adversário. Nunca aquele jogo que tu fala, cara, o Vasco jogou muito essa partida e se a gente continuar nessa pegada, nosso time vai crescer. Não, isso não acontece. O Vasco acha um gol aqui, acha um gol ali, vai no balo da torcida e consegue vencer o jogo.
Mas de futebol bem jogado, futebol bem praticado, não tem no time do Vasco. Então é isso, cara. Deixa aí embaixo a opinião de vocês. Vocês sabem que quando é jogo de Sul-Americano não tem como eu passar aqui os melhores momentos para vocês. Mas eu deixei aparecendo no decorrer do vídeo, quando eu falo dos lances, aparecendo a finalização na trave, depois a finalização do Nuno Moreira e a finalização do Paulinho, que foram os 3 lances que eu me lembro que foram um pouquinho mais perigosos desse jogo, porque de resto não teve jogo muito brigado, mas de pouquíssima inspiração de ambos os times. Mas o Lanús queria isso, né? Agora a situação do Vasco complicou na Sul-Americana. Complicou. O Vasco é o segundo colocado, tem 5 pontos, assim como o Lanús. Deixou de ganhar pontos lá no primeiro jogo, né? Quando cedeu o empate no finalzinho. Deixou de ganhar pontos jogando em casa agora contra o Lanús e vai ter que buscar pontos fora se quiser se classificar em primeiro e não quiser, quem sabe, passar em segundo e jogar playoffs contra os times que vão sair da Libertadores. Mas com Carille não dá. Pedrinho, acorda. Eu sei que não tem muitas opções no mercado, mas é culpa sua, que quis segurar o Fábio Carille. Você contratou o Carille sabendo como é que era o estilo de jogo dele. Você sabia o que ele podia oferecer para o Vasco. Então, agora, segura aí. A culpa é sua.